Caríssimos, comemorando o Dia das Mães, a liturgia nos revela que Jesus não nos deixa órfãos, mas garante sua presença por meio do Espírito Santo, nosso defensor e revelador da vontade do Pai. Agradecendo e pedindo por todas as mães, iniciemos nossa celebração cantando. Acolhendo todas as mães, cantemos juntos. Senhor, eu quero. Filhos amados, eu quero saudar a todos que estão acompanhando pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti. Você que me acompanha de todas as localidades do Brasil, nós estamos celebrando o Dia das Mães. E agora sim, mostra a comunidade. Quem é mãe aqui, levante a mão. Diga, eu sou mãe. Uma salva de palmas a todas as mães. Derrama o teu amor aqui. Sobre nós, água viva. E nos unimos a todas as mães do Brasil que celebram esse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Filhos amados e povo querido, mesmo o Evangelho estando no contexto da última ceia, que aparentemente nos levaria a pensarmos numa despedida e numa tristeza, o Senhor nos conforta dizendo, vocês não ficarão órfãos, vos mandarei o Espírito Santo. Mas hoje me faz lembrar o Papa Francisco, que dizia, nós também não estamos órfãos porque temos uma mãe no céu. Celebrar isso é celebrar a mãe de todas as mães, pelas vezes que não nos deixamos levar pelo Espírito Santo, pelas vezes que não tomamos Maria como modelo de maternidade e discipulado. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. E glorificando a Deus pela promessa do Espírito Santo e na alegria de nossas mães. Hoje é um dia muito alegre. Cantemos o hino de louvor, o glória. Glória a Deus nos altos céus, mas na terra os seus amores.
e paz aos seus. Amém. Oremos. Eu gostaria que começássemos a rezar, e cada um que tem sua mãe falecida, quem tem sua mãe falecida, levante a mão, diga o nome dela agora. Persília. Sua avó paterna, Letícia. Vó materna, Matilde. Mas rezemos pelas mães falecidas associadas, muitas. Rezemos agora pelas vivas. Cada um que tem sua mãe viva, ofereça essa missa na intenção dela. Quero colocar aqueles que aderiram ao livro Ouro recentemente, e citando estes, lembrar todos os associados: Alan Christian Carvalho de Lima, Vazante, Minas Gerais; Francisca Gomes de Souza, Itapajé, Ceará; Robson Luiz Garcia, Inácio Martins, Paraná. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos viver com ardor esses dias de júbilo, em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos em nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. O amor de Cristo deve manifestar-se em gestos concretos de solidariedade e de mútua ajuda. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 65, que tem por antífona: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Todos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Salmodiemos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temei,
vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho, cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei o Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito de verdade, da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo em vós e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu mandarei e me manifestarei a ele. Palavra
da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amados filhos e filhas, celebrando o Dia das Mães, mas celebrando esta liturgia de hoje, a grande palavra, o denominador comum é o amor. Que providência divina, né? No momento certo faremos homenagem às mães, mas toda a missa oferecida para vocês, mães, as vivas, as falecidas, missa oferecida para os casais que desejam o dom da gravidez e as que estão no dom da gravidez, o dom da maternidade. Aprendi recentemente isto, porque muitas grávidas pedem que a conclusão da gravidez seja tranquila, serena e que tudo corra bem. Eu falei que o denominador é o amor, porque provém do Espírito. De novo, o evangelho de hoje é uma continuidade de domingo anterior, mas não precisa. Se a gente não lembra nem o que comeu ontem, né, gente? Ah, meu Deus do céu, Alzheimerzinho pegando. Vamos lembrar o que foi domingo passado, mas o contexto a gente lembra. Jesus está na última ceia. Logo depois, Judas o trairá. Lembra disso? Judas o trairá, ele será condenado. Mas essa última ceia, ela não toma um tom de despedida. Claro, é natural. Quando a gente percebe que as coisas estão... Alguém vai partir, bate a saudade. Quando a gente vai viajar, começa a insegurança, tantas coisas. Mas de fato, o Senhor, naquela última ceia, não esqueçamos nunca, Ele instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio. Lembra, quinta-feira santa? Instituiu a Eucaristia, ordenou os sacerdotes e o lava-pés. Mas também, ele sabendo, ele diz assim: por um tempo estarei convosco, mas mais um tempo não estarei. Por quê? Porque não que ele tinha uma bola mágica, mas as circunstâncias e chegada à plenitude dos tempos, Deus permitiu que ele desse a sua vida para a salvação do mundo. Por um tempo estarei convosco, por mais um tempo não estarei, mas vocês me verão. Jesus não quer despedida, porque logo ele vai dizer assim, em palavra de consolação: eu vos darei, vocês não ficarão órfãos. Meus irmãos, nós não estamos órfãos neste mundo. Nós temos Jesus agora glorificado. Se ele, enquanto aqui na terra, na sua pequena caminhada de 33 anos, ele não tinha o dom da onisciência, da onipresença. Ele era limitado a cada um. Se ele atendia Barnabé, ele não atendia Paulo. Se atendia Pedro, não atendia João. Hoje não. Jesus está em todos os lugares, porque ele está junto do Pai. Mas ele também nos diz que nos dará a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Que ele nos mandará o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, como entender esta não orfandade? Nós não estamos órfãos. Significa que nós, por mais que tenhamos tribulações, incompreensão dos momentos, desafios estarrecedores, por mais que olhemos para o mundo e a gente se pergunta: para onde vai caminhar? Para uma terceira guerra mundial? Para onde vai caminhar? Para um extermínio do ser humano? Gente, não se iluda. Podem os homens quererem determinar o fim de tudo, mas o mundo
está nas mãos de Deus. Existe um desígnio, uma história da salvação a ser realizada, concretizada. Há um reino de Cristo a ser estabelecido. Se não somos órfãos, e falando da nossa não orfandade, o que vem esse Espírito da verdade nos fazer? Ele nos vem para suprir as nossas debilidades. Ele vem, e Jesus é muito claro, o Espírito Santo vem para nos lembrar de muitas coisas, e dizia isso aos apóstolos, que vocês esqueceram ao longo da história. O Espírito Santo age e vem para nos revelar não novas coisas, porque Cristo já o fez por completo, mas vem para nos dar compreensão do que foi revelado. Porque entenda assim, o Deus de Abraão é o mesmo Deus de hoje, sim ou não? Sim. Mas se você lê Êxodo, ou Gênesis, perdão, Abraão, ou mesmo se você lê Êxodo, Moisés, você vai ver um Deus vingativo, você vai ler um Deus que penaliza o seu povo, os inimigos, que massacra nações. Você vai falar assim, mas espera aí, eu acabei falando que Deus é o mesmo. Sim, Deus é imutável. A compreensão que Abraão tinha era muito limitada, mais limitada do que a de Moisés, mais limitada do que de Elias, mais limitada do que Josué, mais limitada do que os livros mais próximos do Antigo Testamento. Deus não mudou. A compreensão que temos de Deus é que ela vai se alargando com a graça do Espírito Santo. Então, um dos pontos do Espírito Santo na humanidade, em nós, é dilatar nosso coração, é dar à nossa razão iluminação. Estou usando o catecismo da Igreja Católica. O Espírito Santo pega a nossa razão e dilata, pega a nossa razão e impulsiona, para que a nossa razão possa compreender, pela graça de Deus, quem é Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Não estamos órfãos. Nós temos o Espírito Santo em nós. Por isso, os domingos subsequentes, Ascensão do Senhor e Pentecostes, derramamento do Espírito Santo. E aqui, querido povo de Deus, esse derramamento do Espírito Santo não aconteceu uma só vez na história. Todos nós lembramos muito bem Atos capítulo 2, quando fala que estava Nossa Senhora, os apóstolos no cenáculo, e o Espírito Santo desceu, tremeu a terra, tal qual línguas de fogo, como está muito bem representado ali, e veio o Espírito Santo, e os apóstolos tiveram uma transformação. Sim, isso aconteceu. Mas hoje, propositadamente, a primeira leitura nos fala de um outro Pentecostes. Existe um outro Pentecostes também que aconteceu na casa de Cornélio, mas hoje eu quero falar sobre a eficácia do Espírito Santo. Abro um parênteses. Inclusive, não sei quem aqui me acompanha realmente se inscreveu no YouTube Padre Manzotti. Quem é inscrito? Eita! Mas nos outros se inscreve, né, meu filho? Preparei um material exclusivo que vai agora, essa semana, exclusivo sobre o Espírito Santo, uma catequese.
Qual a importância do Espírito Santo? Como fazer o batismo no Espírito Santo? Por que rezar por Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A importância do Espírito Santo na igreja. Um material exclusivo, YouTube Padre Manzotti Oficial. Por quê? Porque assim, não adianta eu falar no experiência de Deus. Às vezes eu falo no experiência de Deus, eu chego na missa do meio-dia e pergunto: quem escutou? Ah, todo mundo na Ana Maria Braga. Quem prestou atenção? Não presta. Então lá está para aqueles que querem aprofundar a catequese. Vou trabalhar muito nisso, aprofundamento. Porque eu sempre num sermão, não que eu seja raso, mas eu tenho que sempre ir nas bordas. Você já percebeu? Quando você consegue aprofundar, tenta aprofundar, o tempo já foi. Então eu senti no meu coração essa necessidade de voltar a ser catequista, de voltar a ser aquilo que eu sempre gostei de ser, professor, e o farei nas coisas de Deus. Então fiquem atentos para acompanharem as catequeses. Hoje, a primeira leitura nos dá uma dica do que o Espírito Santo faz. Vamos olhar juntos. Nós estamos falando de Filipe. Filipe que foi aquele: Senhor, mostra-nos o Pai, e tudo está resolvido. Filipe, eu estive tantas vezes com você, você vai me dizer: mostra-nos o Pai. Pois bem, Filipe foi para Samaria. Gente, Samaria, lembre, vamos lá na terra prometida. Se terra prometida é Piraquara, com a graça de Deus a nossa. Vamos na terra santa, se Deus quiser, logo voltaremos. São 3 regiões: a Judéia, com a capital é Jerusalém, Galileia, Cafarnaum, Nazaré, Rio Jordão, tudo ali. Uma outra região, Samaria. Jesus entrou poucas vezes na Samaria. O judeu não era bem aceito na Samaria. E essa briga vem do Antigo Testamento, por causa do templo de Siloé e o templo de Jerusalém. Não vem ao caso. O fato é que samaritano não se dava com judeu. Jesus teve uma conversa com uma samaritana. A samaritana disse assim: você sendo judeu vem me pedir água? Outra vez os apóstolos foram pedir pouso na Samaria, negaram para Jesus. Os filhos do trovão, o sanguinho esquentado, Tiago e João: Senhor, vamos fazer descer do céu fogo e enxofre. Às vezes dá vontade disso, né? Faça, Senhor, fogo e enxofre, elimina os maus. Jesus não deixou. Olha que movido pelo Espírito Santo, onde vai Filipe? Samaria. Aqui começa a ação do Espírito Santo. Ei, católicos, quais são as nossas Samarias hoje? É fácil eu pregar numa igreja. É difícil, todo mundo acha que é exibicionismo, mas fazer um evento, uma missa no lugar onde as pessoas não estão catequizadas. Ir fazer um retiro para pessoas que já estão dentro da igreja é uma coisa. Pega a juventude que está voltando, é difícil. Quais são as nossas Samarias hoje? Que pessoas que não vão à igreja, não vieram e não virão. Nas periferias existenciais, as Samarias, das pessoas que precisam ouvir falar de Jesus e ninguém lhes falou, que precisam ver testemunho de cristão e nunca o tiveram. Filipe vai na Samaria. O Espírito Santo é missionário. O Espírito Santo nos interpela, o Espírito Santo nos impulsiona. E o que acontece? Chegando lá, anunciou Jesus Cristo. Te pergunto, o teu ambiente de trabalho: Padre, meu ambiente de trabalho é uma Samaria e uma safadeza. Bom, aí é outro assunto. A minha família, Padre, é uma Samaria.
o meu prédio é uma Samaria. Temos que falar de Jesus Cristo. Por que eu fico insistindo? Leve a capelinha de Jesus das Santas Chagas. Seja o mensageiro das Santas Chagas. Reze o terço. Faça alguma coisa. Levar Jesus Cristo. Impressionante, escute bem. Os samaritanos escutavam com atenção o que Filipe dizia. Você vai falar, mas ninguém quer saber. Querem, meus irmãos. Nós estamos vivendo hoje uma primavera da juventude. Os nossos jovens estão querendo conteúdo. Por isso que eu estou partindo para a catequese. As pessoas não estão querendo oba-oba mais. Eu acho que já chegou o tempo de sermos tão rasos na fé. Profundidade e intimidade. E chega um momento na vida, ei, atenção, quem já passou dos 50, cinquentou, a partir dali, você tem que ser mais seletivo. Escuta, Reginaldo, escuta fulano, seletivo, porque nós temos que ser mais profundos, seletivos e íntimos de Deus. Não que antes não, mas a vida nos pede, ela nos impulsiona. Eram unânimes e escutavam, e veja o que aconteceu. Na Samaria, a ação do Espírito Santo provoca o quê? Muitos possessos saíam, os espíritos maus saíam. Meus irmãos, a nossa missão como cristão, não somos órfãos. Diga para quem está do teu lado, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Pois bem, então onde houver, queridos irmãos, situações de espíritos de malignidade, de discórdia, desavença, nós somos chamados a expulsá-los, a começar do nosso coração. Os demônios saíam dando gritos. Numerosos paralíticos e aleijados foram curados. Não te chama a atenção? Não se trata só daqueles paralíticos que ficavam na maca, dos aleijados coxos. Está dizendo mais do que isso, pessoas que não conseguiam progredir na fé, caminhar, ir em direção a um bem maior. É isso que a segunda leitura vai dizer, que é melhor sofrermos fazendo bem do que sofrermos fazendo o mal. Escutou? E quando nós agimos no Espírito, coxos são curados, paralíticos são curados, porque como o cego Bartimeu jogará a sua cobertinha e sairá procurando Jesus. O mundo está precisando disso, e é o Espírito Santo que nos dá. E uma grande alegria se manifestou na cidade. Foi tão inusitado este fato. O Espírito Santo é inusitado. Gente, o Espírito Santo, quando entra na tua vida, ele não repete os apelos. Escutou? Escutou bem? Quando Deus entra na tua vida, não é mesmice. Ele te faz avançar. E foi tão inusitado essa ação do Espírito Santo, que Pedro desce de Jerusalém e vai certificar com os próprios olhos. Ele quer ver, e quando ele vê, ele se abre, invoca o Espírito Santo e desce sobre todos. Nós entremos a partir de hoje nessa invocação do Espírito Santo no mundo, no Brasil, nas famílias e na nossa vida. Eu dizia que o Papa Francisco dizia: felizes são os católicos que não são órfãos, que nós temos uma mãe no céu.
Então eu queria trazer agora, enquanto cantamos Mãe, ó Mãe, queria rezar por todas as mães. Fique de pé, só as mães. E eu queria só as mães, só as mães. E eu queria que os demais levantassem as mãos e vamos pedir: vinha Espírito Santo sobre as mães, por intercessão de Nossa Senhora. Todas as mães que estão nesta igreja, nós te pedimos pelas mães que estão em casa, pelas mães que vão passar esse dia sozinho, as mães que foram esquecidas, abandonadas. Mãe, ó Mãe, cubra-nos com o teu manto, ó Mãe. Imagens da TV, vá até os últimos lugares da terra e dê paz a todas as mães. As mães se sintam abraçadas por Deus, as mães se sintam amadas por Deus, e que as mães, de modo geral, não esqueçam que elas são a ternura de Deus na terra. Pedimos pelos casais que desejam o dom da gravidez à maternidade. Pedimos pela mãe jovem, pela mãe madura, pela mãe idosa, por todas as mães, Nossa Senhora. Receba a bênção de Deus. Cantemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança as nossas preces a Deus. Ao final de cada prece, rezemos: Senhor, ouve a nossa oração. Senhor, ouve a nossa oração. Abençoai, Senhor, a vossa igreja, para que, iluminada pelo Espírito Santo, seja sinal de amor e da esperança de Cristo no mundo, nós vos pedimos. Senhor, ouve a nossa oração. Olhai, Senhor, com misericórdia, todos os que estão enfermos ou sofrendo, que eles sintam a tua presença e encontrem conforto em seus familiares, nós vos pedimos. Senhor, ouve a nossa oração. Conservai-nos, Senhor, firmes no mandamento do amor e concedei-nos a coragem de sempre proclamar as razões da nossa fé, nós vos pedimos. Senhor, ouve a nossa oração. Protegei, Senhor, e abençoai as nossas mães, que elas recebam a justa homenagem por sua dedicação, não só hoje, mas todos os dias, e as falecidas, dai o descanso e a luz eterna, nós vos pedimos. Senhor, ouve a nossa oração. Atendei-nos, ó Pai, nós vô-lo pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Com os dons do pão e do vinho, ofereçamos a Deus a vida de todas as mães. Você que está aqui, faça com generosidade sua oferta material,
que pode ser em espécie ou através do QR Code que se encontra no coletor. Você que nos acompanha, participe da campanha de Jesus das Santas Chagas, fazendo sua doação pelo boleto extra. Se ainda não for associado, entre em contato pelo número que aparece em sua tela e faça seu cadastro. Ajude-nos a continuar evangelizando sempre mais. Cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces, com as oferendas, com o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, por Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele continuou a oferecer-se por nós, e junto a vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes, as potestades angélicas, proclama o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes da vida imortal. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão XIV, com nosso arcebispo José Antônio Perusa, auxiliares Regineia Denis, Emérito Pedro, bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs. Quero lembrar as mães falecidas, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira, São José, providenciai, São Pio de Pietreutina, São Matias, que vamos celebrar, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé, confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, unidade, vós que sois Deus com o Pai, Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem encontra seu refúgio no Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na Eucaristia, Jesus ressuscitado vem ao nosso encontro, para permanecer conosco e nos fortalecer em seu amor. Cantemos. Antes da morte,
nossa vida escondida no pão. Oremos. Deus, eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por favor, que preciso dar alguns avisos importantes. A começar, vou falar do mês de junho, porque muita gente gosta de se programar, que é o mês que vem. Dia 4, missa ao meio-dia com o tapete solidário aqui na igreja, eu presido. À tarde estarei animando, tem missa na catedral e a procissão, isso dia 4. Dia 6, atenção povo de Brasília, eu estarei pregando retiro na paróquia do Imaculado Coração de Maria. Mais informações no site padrereginaldo.com.br ou direto lá, Brasília, na paróquia Imaculado Conceição. Dia 12, Arraiá do Seu Vigário. Dia 21 de junho, estarei no Jubileu de Ouro da Diocese de Limeira, no Limeirão. Atenção, dia 24, 27 e 28 de junho, 24 horas de oração. Já reserve hotel, já arruma sua lotação, comece a montar seu ônibus. Quem já participou das 24 horas? É bênção, não é? Louvado seja Deus. Agora eu peço um fundo musical a 13 de maio, porque eu tenho 2 recadinhos. Se você quiser, terei imenso prazer, toda a obra Evangelizar está recolhendo os nomes das pessoas, para que eu possa levar na ermida de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Como é que eu faço, padre? Você entra evangelizarepreciso.com.br e lá você vê uma página onde você coloca o nome. Padre, tem outras formas, 0800 410 60 60, pelo WhatsApp 41 3221 6060. Agora, quarta-feira é dia de Nossa Senhora de Fátima, mas você pode fazer isso durante todo o mês, até eu chegar lá na ermida em Portugal, em Fátima. E esses nomes também estarão, e aqui já dou o segundo aviso, dia 29 de maio, nós teremos as 1000 Ave Marias aqui. Ao som dessa música, a 13 de maio, nesse mês, eu gostaria de pedir, por favor, você que é associado, nos ajude. Por quê? Nós precisamos da doação extra. Você está vendo aqui, ó, segunda etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. Eu confesso, para mim até às vezes eu tenho vergonha de pedir tanto, mas acaba sendo o meu papel. E ainda vou pedir muito mais, porque muito breve nós vamos querer pintar a casa da mãe. Todo mundo diz, padre, pinta por fora. Meu Deus, vamos, mas calma lá. A primeira etapa do mês passado, chegamos a 33%. Você tem o boleto verde, faça a sua doação. Nós estamos com 10%. Por favor, na casa lotérica, no banco, no Pix, nos ajude. E todos aqueles que colaborarem vão receber esta flâmula de Jesus das Santas Chagas, abençoada. Vocês lembram, fizemos a bênção aqui numa missa. Inclusive eu tirei ela do pacotinho agora. Ela vai com uma essência, eu brinco, que é a essência do céu. Um pouquinho do céu aqui na terra. Todo mundo sabe, eu gosto muito de perfume, né? Então foi pensando, um cheirinho de Deus para a pessoa quando tiver essa expectativa. Tá aí uma flâmula. Vamos à bênção, gente. Mas antes, mães, venham aqui. Televisões, irmãs, segurem ali que eu quero dar a bênção das mães. Venham, mães, por favor. Venham, mães. Obrigado, minha mãe, por tudo que eu sou.
continuam. Depois, todas as mães vão ganhar esse lindo cartão. Para onde eu mostro? Dá um corte aqui, ó, que diz assim: que a sua presença no seio da família represente no silêncio o amor da autoridade e a ternura da Virgem Maria. Feliz Dia das Mães. Um cartão que você vai levar para casa, para você marcar a tua Bíblia. É um mimo do santuário para vocês. Mas vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Abençoai, Senhor, todas as mães aqui presentes e todas aquelas que nos acompanham pela televisão, pelo rádio, pelo YouTube, pelas redes sociais. Abençoai, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Viva o Dia das Mães! Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.